Antigamente, seja na escola, faculdade, no seu bairro ou condomínio, trabalho, qualquer local em que frequentava, existiam muitas interações, todo mundo conhecia todo mundo praticamente. Os diálogos eram mais abertos, mais interessantes. As pessoas em si sabiam conversar, escutando o outro e argumentando ou complementando o que a outra pessoa tinha dito, o que tornava tudo mais coerente e legal de participar. Hoje, você fala uma coisa e a pessoa já te ignora. Não fala nada sem saber o que dizer ou muda completamente de assunto. É como se os indivíduos agora só quisessem falar o que é interessante para eles. E dane-se o resto. E qualquer outra coisa não escutam, fingem não saber, não discutem. E claro, é claro que existem assuntos que é até bom você evitar mesmo. Mas assuntos bons, divertidos, curiosos e interessantes, lá estão as pessoas sem saber o que dizer, sem saber complementar um assunto tão bom. E se pelo menos substituíssem com alguma outra conversa boa, mas esse é o problema. Só querem falar agora da vida do outro, da polêmica que viram na internet, de algum assunto político que não mudará em nada a discutir, e assim por diante. Ficam batendo na mesma tecla, não mudam o disco, passa-se meses e a pessoa continua falando a mesma coisa, agindo do mesmo jeito. Se torna até previsível conversar com algumas pessoas, porque chega um ponto em que você, mesmo iniciando a conversa com algum assunto aleatório, você percebe que sempre chega naquele mesmo momento em que a pessoa começa a discutir sem nem saber o que está falando sobre algo que ela já falou 10 vezes. Aliás, essa é a bizarrice da história. Mesmo que elas falem a mesma coisa sempre, os indivíduos persistem em erros básicos de diálogos. Argumentam de forma fraca, não dominam o assunto, não escutam o outro. É como se estivessem exaustos de falar a mesma coisa. Mas, por algum motivo, precisam falar, como se fossem obrigados, como se tivessem sofrido algum tipo de lavagem cerebral. E no fim é bem isso que acontece. Com os celulares, com a mídia sensacionalista e andando com um certo grupo e tipo de pessoas, muitos sofrem essa lavagem cerebral. Muitos são influenciados de uma maneira tão intensa em questão de pensamentos e ideias que já não são racionais e sim gravadores ambulantes. Gravam uma informação na cabeça e depois a repetem incansavelmente. É ou não é assim? E foi como disse, há uns 10 anos atrás, não importa que assunto era, todo mundo dava um jeito de tornar aquilo mais interessante, complementar com boas ideias, pensamentos complexos, um raciocínio mais avançado dentro da conversa, porque as pessoas costumavam a pensar mais antes de falar. Logo, o nível do diálogo se mantinha sempre alto. Já agora, falam qualquer coisa, passam informações sem conexão, falam sem coerência, conversam de forma infantil. Em vez de esperar a vez de falar, tentam gritar. Se discordam do que o indivíduo diz, ele já causa um escândalo, joga um monte de argumentação lixo ou fica repetindo a mesma coisa 10 vezes. No final das contas é isso, sabe? As pessoas com as suas infantilidades e pensamentos cada vez mais subdesenvolvidos tendem a saturar rápido a conversa, tornando tudo desinteressante, chato, desgastante. É por essa razão que frequentemente você se sente exausto por interagir com outras pessoas. Porque está desgastante interagir. É sempre a mesma coisa, as mesmas atitudes, o mesmo jeito de falar, a mesma forma de tratar. Para que então conversar? Se vai ouvir a mesma besteira que já ouviu umas 10 vezes na mesma semana. Para que então dialogar se os indivíduos ao redor estão em puro ego e ignorância, não querendo escutar nada, distorcendo fatos, sem compartilhar boas ideias sobre um assunto? Só ficam aí com a mesma opinião, agarrados a uma ideologia, idolatram um lado só da história e fingem cegueira quando o outro lado dessa história aparece. Aliás, esse foi um dos grandes problemas da sociedade atual. Sempre dois lados, é sempre um lado contra o outro. Esse dualismo, além de ser imbecil, cansa, porque é limitado, é claramente uma estratégia do sistema para dividir. E ainda assim as pessoas caem feito ratos nessa historinha. Pensam que o mundo é preto e branco, quando sempre foi cinza. É uma mescla de todos os lados e por isso a maioria emborreceu agora.
Pois ao invés de enxergar essa mistura e destrinchar a essência disso, fica só pegando um lado e aceitando como verdade absoluta, passando a ignorar diversos outros lados. É como se fatiassem a verdade e só enxergassem cerca de 10 a 20% da verdade total. Só que o ponto é, não existem meias verdades. E é claro que ao enxergar só uma mísera parte da realidade, a pessoa tende a depois de um tempo ser corrompida por mentiras e ilusões. E não é exatamente isso que acontece com a maioria hoje. São carregadas de mentiras. Não mentiras contadas por elas mesmas, mas em sua maioria mentiras feitas pelo sistema. E lá estão, achando que estão certas, quando na verdade são escravizadas em suas mentes. Ideias que prendem o raciocínio, pensamentos que limitam a atitude, hábitos que tiram todo o aspecto interessante e essencial de um indivíduo. Portanto, é óbvio que conversar se tornou tão chato. Você tenta conhecer alguém hoje e no fim percebe que já conhece a pessoa porque já visualizou as atitudes e ideias dela em diversos outros indivíduos. Porque hoje boa parte perde a sua identidade, joga no lixo a personalidade, destrói a criatividade e se torna apenas um produto, uma espécie sem identidade que é formada através do que as redes sociais e o sistema em si molda. E lá está você conversando, interagindo, discutindo e no fim caindo no mesmo lugar, não obtendo resultados, tendo que explicar durante 10 minutos o que antes qualquer pessoa entendia em 10 segundos. Sabendo disso, se adeque a essa nova realidade. Se você quer mudanças, estabeleça atitudes que saibam impor o seu efeito em determinado ambiente. Se precisa de algo, tente primeiro sozinho também. Use a sua paciência, espere os resultados e mantenha-se empenhado. E se quer se interessar por algo e interagir com pessoas com personalidade, primeiro foque em si. Estabeleça um caminho diferenciado e certamente percorrendo uma direção melhor encontrará pessoas melhores. Apenas não perca tempo desnecessário interagindo com essa maioria. Interaja se for necessário, interaja se de fato encontrar ideias e conversas interessantes e profundas e assim por diante. Porque no fim não adianta insistir. Se insistir nos mesmos lugares, nas mesmas pessoas, nos mesmos diálogos, se transformará em mais um sem identidade, porque de tão exaustivo que será, de tão desinteressante, você aos poucos desistirá de si mesmo. Essa é a sociedade do cansaço. Deixam a nossa essência e força de vontade em ruínas, para então nos corromper com desejos, conforto e ignorância. Logo, nessa guerra espiritual, nessa luta em manter a sua essência, aprenda a selecionar bem as suas conversas e interações. Pare de discutir por horas coisas que claramente não resolverá com uma discussão. Pare de entrar em conversas de tão baixo nível também. Pare de frequentar lugares que no fim, ao invés de te divertir, só te destroem por dentro. E pare de uma vez de permanecer ao lado de pessoas só porque tem medo de ficar sozinho. Não se entregue a essa carência e muito menos a uma fraqueza emocional. Apenas tenha respeito por si mesmo e crie uma prioridade. É só disso que precisa. Pois foi como eu disse, percorrendo um caminho interessante e diferenciado, você encontrará a direção certa. Logo, não se preocupe com o resto. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.